Você está cansado, não por falta de sono, mas por excesso de ruído. Sua mente vive ocupada com batalhas que não são suas, com vozes que não são suas, com medos que não nasceram dentro de você. Mas hoje, eu vou te mostrar como silenciar tudo isso e ouvir pela primeira vez a única voz que importa, a da sua alma. Não será fácil, a verdade nunca é. Mas se você tiver coragem de seguir até o fim, algo dentro de você vai despertar. Algo que sempre esteve aí, esperando. O mundo moderno grita, mas a alma sussurra. E é por isso que a maioria vive perdida, porque só sabe ouvir o que vem de fora. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E você? Quando foi a última vez que olhou para dentro de verdade? Você pode decorar mantras, seguir gurus, repetir afirmações, mas enquanto não aprender a silenciar a superfície, nada vai mudar. Enquanto não aprender a estar consigo mesmo no escuro, você será refém da distração. A mente indisciplinada é como um cavalo selvagem. Corre para onde quiser, arrasta você pelas emoções, pelos traumas, pelas urgências alheias. Pare agora, respire, feche os olhos, por dentro, observe quem está aí. Se há silêncio, escute. Se há dor, encare. Se há vazio, mergulhe. A maioria teme o vazio, porque o vazio mostra tudo o que falta. Mas é no vazio que nascem as sementes. É no deserto que a fé é forjada. E é aí que entra a visualização. Não como fuga, mas como ferramenta. Não para imaginar um mundo que não existe, mas para visualizar o que existe em você e ainda não foi liberado. Visualize-se livre, não da opinião dos outros, mas da sua própria prisão interna. Visualize-se inteiro, mesmo com as feridas, mesmo com o passado. Você não é o que fizeram com você. Você é o que decide fazer com o que fizeram. Continue comigo, porque nas próximas etapas, você vai começar a se reconstruir. Você foi condicionado. Desde cedo, ensinaram que sentir é fraqueza, que duvidar é pecado, que se questionar é perigoso. Mas a verdade é que o caos interior não some com silêncio forçado. Ele se alimenta dele. Carl Jung falava da sombra, aquele lado oculto da nossa psique que evitamos encarar. E você tem uma, todos têm. Ela aparece nos seus pensamentos que você tenta reprimir, na raiva sem explicação, nos impulsos que você condena em silêncio. Mas aqui vai uma verdade dura. Tudo o que você reprime domina você por dentro. Enquanto você não olhar para sua escuridão, ela vai dirigir sua vida e você vai chamá-la de destino. Você precisa coragem, não para lutar contra ela, mas para aceitá-la. Disciplina mental não é sufocar o que você sente, é aprender a escutar sem se perder, é olhar no espelho da alma e dizer: eu sei que você está aí, mas agora sou eu quem está no controle. A fé entra aqui, não como religião, mas como certeza interior. Fé é manter o pé firme no chão mesmo quando a mente tenta fugir. Fé é saber que mesmo no meio do caos, existe um fio invisível te puxando de volta para o centro. E esse centro é o seu propósito, não o que esperam de você, não o que te disseram que era sucesso, mas aquilo que pulsa quando você está em silêncio, aquilo que ninguém pode te dar, porque nasceu com você. Você quer clareza? Então pare de fugir da escuridão. Você quer paz? Então aprenda a fazer as pazes com suas dores. Você quer poder? Então abrace o que há de mais frágil em você e descubra que ali mora a força, porque só quem desce ao fundo do poço sabe como é reconstruir-se pedra por pedra, e esse processo é a lapidação da alma. Você ainda vai brilhar, mas não como refletem os outros, vai brilhar com sua própria luz, aquela que só se acende quando tudo escurece. Você não precisa de motivação, precisa de direção. A motivação te empolga por um dia. A direção te move por uma vida. E a direção nasce quando você entende que não está aqui por acaso.
Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas como se tornar, se você nem sabe quem é? É aqui que a visualização volta, com outra função, clareza. Pare de imaginar o que os outros achariam incrível e comece a imaginar o que faria sua alma vibrar, mesmo que ninguém aplaudisse. Se você fechar os olhos agora, consegue se ver em paz? Consegue se imaginar vivendo uma vida com significado, mesmo que simples, mesmo que silenciosa? A maioria vive num teatro, máscaras trocadas conforme o público. Você já trocou quantas hoje? A do forte, a do calmo, a do feliz, mas sua alma não quer que você finja, ela quer que você desperte, e despertar dói, porque exige que você largue tudo que não é você. Vai doer sair da rotina que te destrói em silêncio. Vai doer se afastar de quem alimenta sua fraqueza. Vai doer quebrar padrões que te mantêm confortável, mas preso. Mas do outro lado da dor está a liberdade. E liberdade não é fazer o que quer, é ser quem você é. A disciplina mental entra aqui como espada e escudo. Você vai ter que lutar contra velhos hábitos, velhas vozes, velhas versões de si. E cada vez que vencer, algo novo em você renasce. Você começa a andar com propósito. Não porque tudo faz sentido, mas porque você decidiu dar sentido a tudo. Você acorda não para repetir o ontem, mas para escrever uma nova página. Você enfrenta não porque quer vencer o mundo, mas porque se recusa a perder de si mesmo. E aí, algo muda. Você para de buscar permissão e começa a se mover com convicção. Você para de pedir aprovação e começa a viver com intenção. Você não precisa de mais conselhos, precisa de silêncio para ouvir o que já sabe. Existe uma sabedoria em você que foi soterrada por opiniões alheias, regras de comportamento, traumas não resolvidos. Carl Jung sabia disso. Por isso dizia que o autoconhecimento não é um caminho de iluminação, mas de confrontação. Você não vira luz. Você encara sua escuridão até que ela pare de te controlar. E isso exige uma nova forma de pensar. A mente comum quer atalhos, mas a alma quer raízes. Você vai precisar parar de correr atrás de fórmulas, de parar de buscar o como fazer e começar a se perguntar: por que ainda não faço o que sei que preciso? A resposta está na sua estrutura mental. Velhas crenças, velhos scripts, velhos condicionamentos. Você precisa reprogramar o que acredita sobre você. Porque se lá no fundo você acredita que não merece, que não consegue, que não nasceu para isso, então nada vai adiantar. Nenhum plano funciona numa mente que já decidiu falhar. A disciplina mental é o processo de polir esse espelho sujo, de remover todos os dias as manchas da dúvida, da comparação, da autossabotagem. E sabe como isso começa? Com observação. Pare de reagir. Comece a registrar. Quando sentir raiva, medo, vergonha, observe. Pergunte-se: isso é meu ou eu aprendi a ser assim? Porque muito do que te trava nem é seu. Você carrega dores dos pais, críticas dos professores, humilhações da infância, traumas que você chamou de personalidade. Mas tudo isso pode ser dissolvido. Se você estiver disposto a fazer o trabalho interno, invisível, solitário, mas profundamente libertador, e a cada camada que você solta, um pouco mais de você aparece, não o você ideal, mas o real, o verdadeiro, o inteiro. E esse você real não precisa se provar. Ele só precisa existir com coragem, com intenção, com propósito. Você já reparou como é fácil duvidar de si mesmo e tão difícil acreditar? Por quê? Porque você treinou a mente para o ceticismo, mas nunca para a fé. Carl Jung não falava de fé no sentido religioso. Ele falava de uma confiança profunda no inconsciente, na parte de você que sabe o caminho,
mesmo quando a razão não entende. Você já teve aquela sensação de que algo estava errado, mesmo que tudo parecesse certo? Ou aquela intuição de que deveria seguir, mesmo sem garantias? Esse é o sussurro da alma, e a maioria ignora porque não sabe confiar em si. Mas aqui está a chave. Se você quer mudar sua vida, precisa desenvolver fé naquilo que ainda não vê e continuar andando mesmo assim. Você não visualiza para fingir que já tem. Você visualiza para lembrar quem você é, para ajustar sua mente à frequência do seu propósito. Se você se vê como fraco, age como fraco. Se vê como confuso, anda em círculos. Mas se começa a se ver como inteiro, capaz, disciplinado, então suas ações seguem essa imagem. É por isso que você precisa controlar o que alimenta sua mente. Cada conteúdo que consome, cada pensamento que repete, cada voz que escuta, de fora e de dentro. A fé nasce no ambiente certo, mas é sustentada por repetição. Todo dia você vai ter que escolher: repetir os padrões antigos ou construir novos. Você acha que é fraco porque falha? Não. Você falha porque não está mais se comprometendo com o que acredita. Comprometa-se com a imagem que você visualizou, com a sensação que ela traz, com a vida que ela representa. A fé não exige provas, ela exige presença. Você precisa estar inteiro em cada passo, mesmo que o chão pareça ausente, porque no fim não é sobre o destino, é sobre quem você se torna no caminho. E se você se tornar alguém que confia em si mesmo, nada mais poderá te parar. Você foi ensinado a ter medo da dor, mas ninguém te ensinou que a dor pode ser uma professora. Toda dor que você evita, volta. Mais forte, mais profunda, mais disfarçada. Mas quando você encara, algo muda. Você começa a dominar a própria história. Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Então pare de culpar o mundo. Pare de esperar que algo externo resolva o que só você pode resolver. A disciplina mental começa com responsabilidade. Você não controla tudo o que acontece com você, mas sempre pode escolher como responde. E é aí que mora o seu poder. Quando você responde com consciência, você cresce. Quando você reage no piloto automático, você repete. E a repetição do sofrimento é o vício mais comum da humanidade, porque nos acostumamos com a dor que conhecemos. Preferimos a infelicidade familiar à incerteza da mudança. Mas escute isso. Você não precisa mais sobreviver. Você pode começar a viver. E viver exige coragem. Coragem de romper com ciclos, de se levantar no meio da queda, de dizer: chega, a partir de hoje eu mudo. Essa mudança não vem em forma de revolução. Vem em forma de pequenas decisões. Hoje, você escolhe não alimentar aquele pensamento tóxico. Hoje, você escolhe manter o foco. Hoje, você escolhe cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Esses pequenos atos são o seu renascimento. São as novas raízes de uma nova identidade. Você não precisa se transformar em alguém diferente. Você precisa liberar quem você já é, por trás das máscaras, das defesas, das feridas. E isso exige prática, disciplina, repetição, presença. Não é sobre motivação, é sobre compromisso com a sua verdade, com sua essência, com o que sua alma já sabe que veio fazer aqui. Você vive tentando controlar tudo, mas a verdadeira força está em soltar. Soltar a necessidade de certezas, soltar o apego à aprovação, soltar o medo do fracasso. Carl Jung dizia que onde seu medo está, ali está o seu próximo passo. Então, olhe bem para o que você teme, porque provavelmente é ali que sua alma está te chamando para crescer. O controle é uma ilusão criada pela mente para se sentir segura, mas segurança demais é prisão.
Você quer tanto prever o futuro que esquece de viver o presente. Quer tanto proteger seu ego que abandona sua essência. Mas a vida verdadeira só começa quando você aceita não saber. Quando você entra no desconhecido com confiança. Quando você entende que o caos não é inimigo, é transformação. A disciplina mental é também flexibilidade emocional. É saber ajustar as velas quando os ventos mudam. É saber pausar quando o corpo pede e acelerar quando a alma clama. Você não é um robô de produtividade, você é um ser humano em constante evolução. A visualização aqui não é sobre controlar o resultado, é sobre manter a direção mesmo nas tempestades. É sobre lembrar do seu porquê quando tudo em volta te faz querer desistir. E fé é isso, é continuar mesmo sem mapa, é confiar que cada passo no escuro te aproxima da luz. Você está exatamente onde deveria estar, não por castigo, mas por convite. Um convite à transformação, a um novo jeito de viver, mais presente, mais livre, mais conectado com sua essência. Porque o verdadeiro propósito não é algo que você encontra, é algo que você aceita. É quando você diz sim para quem você é, sem desculpas, sem máscaras, sem medo. E nesse momento, você não precisa mais de permissão para ser. Você só precisa coragem para continuar. Você acha que precisa de força para vencer, mas o que você realmente precisa é direção. A força sem direção destrói. A direção sem força paralisa. Mas quando você une as duas, nasce o propósito. Carl Jung dizia que o ser humano só se torna completo quando integra opostos. Razão e emoção, sombra e luz, força e vulnerabilidade. Você passou a vida tentando ser apenas forte, engolindo o choro, sorrindo por fora, segurando o mundo com as costas quebradas. Mas a verdadeira força está em saber quando parar, quando pedir ajuda, quando se permitir sentir, sem vergonha. A disciplina mental não é rigidez, é consciência, é saber onde você está e para onde está indo. É saber o que merece sua energia e o que deve ser deixado para trás. Você já parou para pensar em quanta energia gasta tentando parecer bem, tentando sustentar uma imagem que não te representa mais, tentando agradar pessoas que nem se importam com você de verdade? Isso não é vida. Isso é prisão. Você precisa romper com esse ciclo. E para isso, precisa de um novo tipo de fé. Fé em quem você ainda está se tornando. Fé no processo, mesmo sem resultados imediatos. Fé na disciplina, mesmo quando não há aplausos. Você não está atrasado, você está amadurecendo. E maturidade é quando você para de buscar desculpas e começa a criar estrutura. Visualize essa estrutura agora. Como seria sua vida com base sólida? Como seria seu dia se cada decisão refletisse seu valor interior? Essa visualização precisa virar prática, e essa prática precisa virar estilo de vida. Porque quando você alinha intenção e ação, a realidade muda. E não porque o mundo te reconhece, mas porque você finalmente se reconhece. Você quer vencer, mas tem medo de perder. Quer crescer, mas teme se expor. Quer encontrar propósito, mas foge do silêncio. Esse conflito interno é o que te esgota. Você pisa com um pé no futuro e com o outro preso no passado. E esquece do único lugar onde a vida acontece, o agora. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Você não vai evoluir fingindo que está tudo bem. Vai evoluir quando tiver coragem de encarar o que não está. A disciplina mental é aprender a habitar o presente com firmeza. É não deixar a mente te arrastar para histórias antigas. É não permitir que o medo do futuro te paralise. Você precisa aprender a estar inteiro onde está, porque só assim você constrói solidez. Veja, o propósito não é um lugar, é uma postura,
É a forma como você se levanta de manhã. É a maneira como você responde à dor. É a intenção por trás das suas palavras, dos seus gestos, dos seus silêncios. E isso exige prática, exige vigilância, exige atenção total ao que acontece dentro de você. Você está presente agora, ou sua mente está viajando por 1000 preocupações? Volte, respire, sinta. A sua alma só pode te guiar se você estiver aqui. Você não vai encontrar respostas em gurus, vídeos, frases prontas. Vai encontrar quando se tornar radicalmente honesto consigo, quando parar de fugir da própria verdade. E quando fizer isso, o ruído começa a cessar, a confusão começa a se dissipar e surge um som que você quase havia esquecido. A sua voz interior, não a voz do ego, mas a da essência, calma, profunda, sólida. E quando você aprende a ouvi-la, nunca mais se perde. Você chegou até aqui por um motivo. Algo dentro de você sabia que precisava ouvir isso. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Carl Jung acreditava que o processo de individuação, tornar-se quem você é, exige atravessar as trevas internas com coragem e consciência. E é isso que você está fazendo agora. Não está apenas ouvindo palavras, está permitindo que algo desperte. Mas despertar é só o começo. Agora vem o trabalho real, o compromisso diário, a lapidação constante. Você precisa parar de esperar estar pronto, porque você nunca vai se sentir 100% preparado, mas pode estar 100% presente. E isso basta. Você precisa entender que fé não é a ausência de dúvida, é a decisão de continuar mesmo com ela. Disciplina não é rigidez, é lealdade a si mesmo. E propósito não é uma missão grandiosa que te fazem aplaudir. É a constância de viver sua verdade todos os dias. Você não precisa mudar o mundo, precisa primeiro parar de se abandonar. E quando você se torna inteiro, o mundo ao seu redor começa a mudar. Então agora, respire fundo. Visualize quem você quer ser. Sinta o que essa versão de você sente. E comece a agir como ela. Hoje, agora, neste instante, a vida não vai esperar. A alma não vai esperar. E você não pode mais esperar. Está na hora de silenciar a superfície e ouvir a voz da sua alma. Agora, levante-se, reescreva sua história. Torne-se inevitável. Se esse vídeo falou com a sua alma, compartilhe com alguém que está pronto para despertar. Se inscreva, ative o sino e volte aqui, sempre que esquecer quem você é. Eu estarei aqui, mas acima de tudo, você estará aqui, inteiro, firme, verdadeiro.